o anime mais importante da minha vida. Quando falo isso, percebo que é uma frase bem carregada. No entanto, eu posso claramente afirmar isso de Yu Yu Hakusho, na qual, sem dúvidas, foi um dos grandes responsáveis por eu estar aqui hoje, desde o meu interesse por animes e mangás até a forma como eu encaro essas obras. Este é um vídeo diferente. Eu quero contar tanto a minha história pessoal com essa obra, quanto os motivos por eu achar que ela mesmo hoje em dia tenha seu valor. Ou seja, eu quero que esse seja um papo mais próximo de vocês. Um papo sobre uma parte importante da minha vida, uma vez que faz parte dos motivos do amor que eu tenho pela cultura pop no geral, assim como a razão pela qual esse canal existe. Mas deixando o papo chato de lado, bem-vindos ao anime mais importante da minha vida toda. Minha história com essa obra começa de muito tempo atrás, de quando eu ainda nem sabia que caralhos era um anime, e muito menos tinha acesso à internet, coisa essa que eu só fui ter lá pra 2010, então antes disso, o que eu tinha pra passar o tempo eram jogos de PS2. PS2 esse que se manteve comigo até 2015, ou seja, se tem uma pessoa que estava atrasada no mundo, era eu. E nessa época em que eu não tinha nada pra fazer, meu pai me levava pra comprar joguinhos piratas de PS2, no entanto, eu meio que escolhia as coisas às cegas, e eu não tinha muito conhecimento de jogos, o que me levava sempre a escolher jogos daqueles filmes que eu assistia, ou então franquias que eu já havia jogado antes. Foi aí que meu pai viu a capa de um jogo e me disse: olha Gu, esse jogo aqui é cheio de sangue. Antes que me perguntem o motivo do meu pai me chamar de Gu, sendo que meu nome é José, é que no meio do meu nome tem um Augusto. E sim, meus amigos, esse jogo era Yu Yu Hakusho, e obviamente meu pai tava falando do sangue do anime e não do jogo, pois o jogo não é lá muito violento, ao menos não sempre. Só que naquela época eu detestava sangue, tinha medo de absolutamente qualquer coisa que fosse mais violenta do que Power Rangers, o que não me deixou muito animado com o que meu pai tinha falado. Só que, né, eu não ia deixar de levar o jogo que ele tinha me falado com tanto entusiasmo. E cara, esse jogo foi a coisa mais apaixonante que eu tinha naquela época. Ele nunca foi uma parada excepcional, sempre foi um jogo de luta bem básico e muitas vezes bem meia boca, mas eu tinha um único amigo nessa época que, assim como eu, só tinha isso pra fazer, ou seja, nós dois nos apaixonamos perdidamente por esse jogo e por esse universo, desde os personagens até as cutscenes, que eram cenas do próprio anime, o que só deixava a gente ainda mais animado, pois havia um desenho pra gente assistir além do jogo. Pena que ele não passava em absolutamente nenhum canal da época e muito menos a gente tinha acesso à internet, então de tempos em tempos a gente voltava a esse jogo, sempre com aquele sorriso inocente de criança nos olhos. Até que chegou 2012, literalmente 10 anos atrás, onde tanto eu quanto esse meu amigo tínhamos acesso à internet, limitado, mas tínhamos, e a gente fazia exatamente o que uma criança de literalmente 10 anos deveria estar fazendo, na minha opinião, jogando Grand Chase até o cu fazer bico. Mas, é claro, nunca esquecemos de Yu Yu Hakusho, que veio a nossas vidas através de um site bem duvidoso, mas nem de longe era a maravilha que poderia ser se nós tivéssemos meio cérebro em pleno funcionamento, pois esse meu amigo achou um site que transmitia canais de TV e animes, sendo que Yu Yu Hakusho estava entre eles, mas tu não podia escolher o episódio, muito menos tinha controle de qual parte estaria o anime, ou seja, boa sorte aí, amigão. Felizmente isso não impediu a gente, o que fez com que nós acompanhássemos diversas sagas soltas da história, só que né, é complicado acompanhar desse jeito, e mesmo curtindo bastante na época, a gente se afastou dessa parada de uma vez. Mesmo que o problema fosse que a gente não sabia que se escrevesse Yu Yu Hakusho no Google, íamos encontrar todos os episódios de boa. Criança é um bicho burro e a gente mora no interior, dá um tempo. Eu procurava pornografia no YouTube, cara, completamente outra realidade. E daí o tempo foi passando, mais precisamente 2 anos, em que eu fiquei afastado tanto desse meu amigo como de qualquer coisa relacionada a anime, de modo que eu esqueci da existência de Yu Yu Hakusho. Até que resolveram abrir uma pizzaria na minha cidade, uma pizzaria brabíssima. A pizza de lá eu nem lembro como era, mas o lugar, meu amigo, era impecável. Simplesmente eles pegaram um quarto inteiro e transformaram em um paraíso. Meteram um PS3, um Xbox 360, um PS2, uma mini lan house, uma mesinha de sinuca, tudo que faria uma criança de 12 anos a pessoa mais feliz do mundo, o que atraiu muitas pessoas mais jovens pro local, tanto aproveitando essas paradas quanto trabalhando no lugar. E foi lá que surgiu uma funcionária que mudou a minha vida. Ela simplesmente curtia tudo, desde os jogos que tinham lá, as paradas que as pessoas conversavam na internet na época e principalmente animes e mangás, na qual ela simplesmente me convenceu a voltar pra casa e começar a acompanhar cada uma dessas obras, principalmente Naruto, pois o jeito que ela falava, mano, era de uma pessoa que realmente curtia muito essas paradas e falava com um entusiasmo fudido. Eu acho que muita gente teve uma pessoa assim em sua vida pra começar algo. Comenta aí se você teve uma história parecida, eu gosto de saber dessas coisas. Enfim, logo no dia seguinte eu fui pro meu PC, agora sabendo o que tinha que pesquisar, e coloquei Naruto mangá em português.
Pra quem quer saber se eu já tinha lido mangás nessa época, a resposta é não. O que ocorre aqui é que meu PC não tinha som, ele era assim desde 2010 e ficou assim até o dia que eu troquei de PC, vulgo 2020, ou seja, era mangá ou pinto, nada mais. E não se engane, eu não sabia ler aquele cu, eu me confundia todo e nem sabia interpretar o que estava acontecendo nos quadrinhos direito. Mano, nascer com internet é uma benção fodida, vocês não têm ideia, pois bastava um pouco mais de informação e eu saberia bem como se lia o mangá, mas com essa parada toda, eu ainda li uns bons 10 capítulos, tanto de Naruto como de Bleach, que sempre me interessaram, mesmo tendo uma leitura bem pior do que minha leitura de hoje em dia, que já não é lá muitas coisas, vamos concordar. Mas não demorou muito até minha irmã ganhar um tablet, na qual foi uma das melhores coisas que já ocorreram na minha vida naquela época. Agora, meu parceiro, eu comecei a ver de tudo, absolutamente tudo. Naruto, Bleach, Dragon Ball, são as paradas que eu sempre curti e nunca consegui assistir. No meio tinha uns Inuyashas, um Churato, mas no geral era bastante shonen, coisa que eu curto até hoje, mesmo tendo crescido bastante e mudado muito o meu gosto. Só que um dia eu me lembrei dele, aquele anime de quando eu era menor, e me deu aquela curiosidade de saber se aquilo era bom mesmo. E não custava nada, afinal era tudo shonen, né? Olha, cara, eu queria muito que isso aqui fosse apenas um shonen genérico, mas o que ele representa pra mim e a forma como ele é construído me faz entender o motivo de eu ter amado ele quando era mais novo e o motivo de eu sempre revisitar ele quando eu posso. Inuyasha não era só mais um shonen no meio daquele emaranhado de gritaria e testosterona. Ele era diferente, inclusive diferente é uma palavra que define muito ele pra mim. Cara, tudo já começa na premissa do bagulho. E o Suki, o protagonista, não passa de um delinquente, odiado e temido por todos, com uma mãe que não faz praticamente nada, só fica drogado o dia todo e que provavelmente tudo leva a crer que ela é uma prostituta. Odiado o suficiente para que nem Deus acredite que ele morreria para salvar uma criança na rua. Tanto que oferece a ele a chance de voltar à vida, mas ele recusa, pois não entende a falta que ele mesmo faz nas pessoas, bem como nunca deu valor àqueles que estavam à sua volta. Esse primeiro episódio de Yu Yu Hakusho é muito mais do que um simples início de anime de lutinha, até porque ele leva um tempo até realmente ter algum tipo de luta. Esse início é muito mais uma jornada pela importância que a vida tem, um tema recorrente na obra, assim como é recorrente em Hunter x Hunter, que é do mesmo autor, mas essa obra a gente fala outra hora. O importante aqui é a forma como vamos vendo a importância que o próprio Yusuke dá às pessoas à sua volta, uma importância que ele jamais demonstrou em vida, só que o Yusuke teve uma segunda chance, coisa que nós jamais teremos. E vale ressaltar que esse início é praticamente uma obra de delinquentes, o que significa que temos um drama de delinquentes melhor que Tokyo Revengers. Finalmente eu vou deixar de ser virgem! E eu tenho que parar de dar essas alfinetadas em Tokyo Revengers, ou vou começar a me cobrar essa porcaria. E não, eu não tô com saco pra ver essa parada de novo, muito menos ler esse crime. Voltando, depois desse arco inicial, o anime toma um rumo bem diferente. Ele vai se tornando mais um shonen mesmo que não perca a mensagem inicial, mas é daí que vem a construção da nossa equipe principal e dos torneios, que são muitos. Eu ainda não mencionei aqui no canal, mas eu amo torneios de todo o tipo. É um clichê que pra mim não faz nem um pouco de mal. Na real, se bem feito, ele constrói muita coisa. Sempre que vai rolar um torneio em algum shonen, eu fico bem animado. E aqui em Yu Yu Hakusho, meus amigos, a gente tem 4 torneios durante a história. Inclusive, o arco final é um torneio. E aqui vem um dos grandes diferenciais pra mim dessa obra, pois ela me ensinou aquilo que é fazer um bom torneio. Não somente uma sequência de lutas sem sentido, mas algo que constrói os personagens. Um torneio em que os personagens crescem, lidam com suas dificuldades e apresentam um perigo real, algo que tanto dentro quanto fora da arena importa. Tudo isso torna os confrontos dentro do torneio bem mais vivos, fazem eu me importar com os personagens, me preocupar com eles e torcer por eles. Olha, essa obra aqui não tá isenta de problemas. Ela sofre bastante, principalmente com a sua época. Ela é minha favorita? Não. Tá no meu top 10 de animes? Também não. Ela é apenas aquela obra que me marcou além do esperado. Aquela que me fez uma pessoa mais feliz na época, bem como é aquela que me faz abrir espaço na minha rotina todos os anos pra reassistir. Inclusive, é em uma dessas reassistidas que eu tô fazendo esse vídeo aqui. E eu tenho certeza que não sou o único que tem uma obra assim. Eu convido até vocês a comentarem uma obra assim que vocês tenham. Além do sentimento que vocês têm com ela, eu amaria saber daquilo que marcou a vida do meu público. Mas enfim, agora que você tá aqui, se inscreve no canal, segue lá no server no Discord, pois estão querendo me matar por ele estar parado. Foi mal, galera, essa parada é meio nova pra mim. Fora isso, tem como você se tornar um membro aqui do canal e me ajudar bastante. Eles estão aparecendo aí na tela e, como sempre, tenho que agradecer a minha mãe por estar sempre patrocinando essa parada toda aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.